Diante deste quadro atual, o Executivo Municipal publicou na quarta-feira, dia 1º de abril, o Decreto 071/20, que estabeleceu uma nova determinação do horário de funcionamento do comércio local. Quero primeiro agradecer ao nosso prefeito por ele ter tomado essa atitude de baixar esse decreto para que o comércio funcione no tempo normal. E agradecer às nossas autoridades, de uma forma geral, que têm entendido que fechar comércio não é a solução para esse problema. O problema do coronavírus existe aí, mas nós temos que se cuidar, tomar os cuidados devidos, mas manter a saúde financeira das nossas empresas e do nosso funcionário, para que empresário nenhum venha chegar a ter que demitir funcionário. Eu acho que isso não é solução e nós precisamos buscar solução para esse problema, mas sem deixar o nosso comércio funcionando normal, nosso funcionário trabalhando normal, porque eu tenho aqui funcionário que é comissionado, precisa de vender para ele ganhar. Então, parabéns à nossa autoridade que tem entendido dessa forma, e é isso que nós precisamos, porque sem trabalho é complicado. O comércio em Pontes e Lacerda vai voltando à sua normalidade. E em relação ao comércio, o consumidor fica meio ressabiado, né, nervoso com a situação e acaba se afetando nosso dia a dia, né? Tanto comercialmente, a vida particular, né? A gente está privado de vários lazeres, né? A gente não consegue fazer muita coisa, mas o comércio tem sentido bastante. Na minha loja aqui, desde o dia que foi fechada a cidade, no dia 16 do mês passado, a gente tivemos uma queda brusca, né, de uns 50% nas vendas. Mas graças a Deus a gente tem sobrevivido, né, essa situação e a gente esperamos que volta-se a nossa vida normal, a nossa vida rotineira. O povo, aos poucos, né, tem sentido hoje que o povo já começou a se voltar a viver, na verdade. Não temos que viver, porque isso aí é algo que vai passar logo nas nossas vidas, né? E a gente vai superar isso logo, logo. A classe de empresários segue firme fazendo a sua parte, mas ainda tem receio que a Justiça determine o fechamento do comércio. E diante de incertezas, cada um busca se ajustar a essa nova realidade. Então, existe essa preocupação nossa, então por isso que a gente pede aí para nossas autoridades não voltar atrás, porque não é isso que o povo quer. Não é isso que o povo quer trabalhar. Então, eu acho que a vontade do povo precisa prevalecer, não é de uma minoria de gente, não. E quanto aos bancos que está fechado aí, também queria pedir para que esses bancos voltem a funcionar, porque que a autoridade pede para os bancos abrir, porque o povo precisa de ir ao banco. Na opinião dos empresários, quanto maior for o tempo de funcionamento, menor será o risco de aglomeração. O horário comercial teria que ser estendido a mais horas, para que gere menos fluxo de gente dentro do comércio e dentro dos bancos. O banco teria que abrir com um horário prorrogado e não restringir o horário e fechar, porque o povo precisa do banco. E o nosso comércio em si, confecção, eu vou falar pelo que a gente tem hoje, desde quando teve esse fechamento pela metade, não tivemos aglomerações. Porque assim, o pessoal está assustado. Quem que vai sair da sua casa para vir comprar roupa? Então a gente bateu muito forte no condicional, né? Passava para o pessoal em WhatsApp, redes sociais, fica em casa sim, mas a gente leva a mercadoria sem problema. E o que eu vejo hoje entre os nossos colaboradores? Entra 3, 4 clientes aqui, vai para a mesma sessão de masculino, eu instruí elas para não ficar tudo junto, para espalhar, mostra primeiro uma linha, depois mostra outra, justamente para se prevenir, né? Desde quando teve isso daí, a gente está com todas as precauções que o Ministério da Saúde pede e não tivemos problema algum com isso daqui. E eu sou contra, sim, hoje, o fechamento do comércio, não só na nossa cidade, em nível no país, né? Porque eu acho que morre muito mais gente com muito outros problemas aí do que com esse coronavírus. Então eu acredito que o povo tem que trabalhar, arregaçar a manga, partir para cima, né? O que tiver a acontecer, né? Vai acontecer, porque a dengue está matando mais do que essas doenças, né? Esse vírus aí ele não vai chegar aqui não, porque Deus é maior, né?
Chegou de você preocupar e falar, olha, no final do mês, como que eu vou conseguir pagar as minhas contas, levar comida para minha casa? Chegou a ter essa preocupação? Olha, graças a Deus, né, a gente trabalha já um mês, compra a mercadoria para trabalhar outro mês, mas eu não se preocupei com a alimentação, porque eu comprei o certo, né, que precisava em casa. Eu acredito que Deus supre toda a necessidade, né, porque o povo não pode ficar desesperado desse jeito, né. Quanto ao receio de ser contaminado pelo coronavírus, todos têm. Mas também não descarto a preocupação com a questão econômica, o que vai ocasionar outros problemas, como desemprego e até fechamento de empresa. Tinha 7, né? E aí eu estava com 2 em experiência para ver como é que ia ser, né? Que findou, nós viemos no dezembro, e aí todo começo de ano a gente tem esse controle. E aí, no decorrer dessa pandemia, eu infelizmente tive que cancelar o contrato de 2 colaboradoras, inclusive que não estavam nos ajudando demais, que a gente tinha interesse em continuar. E tinha uma grávida que eu pedi para ela ficar em casa, né, para passar toda essa turbulência, para não correr o risco. E aí tem eu mais a minha esposa, eu vim, deixei minha esposa e meu filho, né, em casa, e hoje eu só estou com 2. Então a gente fez uma redução muito grande. A respeito disso daí. E o que eu falo, né? Se Deus me livre e feche o comércio, eu ia ter que ficar sem ninguém, ia ficar só eu e minha esposa em casa e pedindo a Deus que nada acontecesse com todos nós, né? Neste momento de pandemia, a preocupação não é apenas de empresários, mas também de funcionários. A incerteza. Nós que temos que nos manter no nosso dia a dia com as nossas famílias, então nós precisamos trabalhar, né? Esse horário, acredito que está bom para ambas as partes, né? Porque não adianta querer colocar um horário, estipular um horário, o povo não respeita, e ainda por cima, esse horário do comércio, para nós, está muito bom. Então, parabéns à Prefeitura Municipal por ter reconhecido que realmente precisa-se abrir o comércio. Claro que nós temos que fazer a nossa parte também agora, né? Nós estamos aí numa pandemia, então todo cuidado é bom, né? Mas não cabe só à empresa, não cabe só às empresas, cabe a nós também como funcionários nos propor e nos organizarmos para ter o nosso cuidado com a nossa higiene pessoal, que não é só na epidemia, é no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia que temos que ter essa higiene pessoal.